Mundo secular, mundo cristão, mais um programa para vocês, trazendo um tema muito interessante, naturalmente interessando a todos e especificamente o evangélico agora, mas não deixa de ser interessante para o mundo secular, para que tenham todos aqueles que se direcionarem a uma igreja por algum motivo que a gente às vezes vai se confortar, vai se confessar, vai pedir uma mão, uma ajuda psicológica, espiritual, saiba com quem, como e onde. Estamos aqui com o nosso colaborador, né, que está sempre com a gente desse desafio, desse programa, que é o apóstolo Lyndon Johnson Viana, fundador do Ministério Apostólico Internacional Renovo em Cristo no Nordeste do Brasil, Imperatriz, no Maranhão. Ministério iniciado desde 2005, morando atualmente na Europa, em Portugal, no Porto precisamente, escritor com livros e obras publicados pela editora Vinha, um deles, vamos citar, Como Vencer os Exterminadores de Riquezas e etc. Licenciado nas áreas de quebra de maldições, libertação por aconselhamento, desligamento de almas, cura interior, experiência em cruzados, missões transculturais em vários países da Europa, Estados Unidos da América, Brasil e África, principalmente recentemente. Seminários de batalha espiritual, família, finanças e lideranças. Contatos aqui embaixo, vocês vão ver, e assim pode se contactar diretamente, que ele está disponível. Não é uma pessoa inacessível, pelo contrário, muito acessível e pronto para ajudar e orientar. O nosso programa de hoje, o tema é vamos dizer, uma parte 2 do modelo de autoridade. Nós pegamos o pastor como modelo de autoridade, onde a gente vai falar sobre a função, as responsabilidades e muitas outras coisas que o pastor tem que exercer, ter como base para poder dar suporte a toda a sua comunidade. Apóstolo Johnson, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Queremos também dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos vocês que estão nos assistindo por mais um programa. Queremos louvar a Deus por a oportunidade, né? Somos sempre gratos a esse grande Deus que tem nos proporcionado essas câmeras, essas telas que nos levam aos continentes do mundo para trazermos informações, esses debates tão abençoados acerca de alguns temas, muitos polêmicos e outros que não são polêmicos, mas enfim, que tudo o Senhor seja glorificado. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, River, e dizer para você que é um tema bom falar sobre pastor. Pastor é algo que Deus tem chamego com ele. Olha, isso vindo do Senhor. Eu acho, não vou falar polêmico, é um tema agradável. Para mim é muita responsabilidade, porque como o mundo secular vê um pastor é diferente de como o mundo evangélico vê o pastor. Então, muita responsabilidade, vamos já começar para a gente não perder tempo. Pastorado é um sacerdócio. Para um esclarecimento atual, quais são as etapas a seguir para chegar a ser um sacerdote devidamente reconhecido no cristianismo? Pois bem, primeiramente ele precisa ser um cristão, ele precisa aceitar Jesus,
Esse é o primeiro passo. Ser convertido. De verdade. Ok. Se ele não tiver uma conversão genuína, ele vai ser barrado em alguns dos pontos que eu vou citar aqui, dentro de um credenciamento de um sacerdócio pastoral. Porque ninguém chega ao nível pastoral sem passar pelo novo nascimento. Primeiro nós vamos conhecer quem é o dono da obra, o dono da vinha, é Jesus. Então uma vez eu aceitei, uma vez eu converti, então esse é o primeiro passo. O segundo passo é ter o chamado. Sem o chamado, River, é impossível alguém ser pastor, porque é uma obra árdua, difícil e de uma responsabilidade, como você diz, de uma grandeza tremenda. Porque além dele estar mexendo com vidas, ele precisa estar disposto todos os dias a negar a si mesmo. Porque o pastor, ele cuida de todo mundo, mas porém são poucas as pessoas que se preocupam com a vida de um pastor. Então nós precisamos entender esses pontos iniciais dentro da tua pergunta. Quais são os critérios? Primeiro, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o único da sua vida, Depois, ele ter realmente esse chamado de Deus, Ele vai desenvolvendo e Deus vai chamando, Deus vai capacitando, e dentro desse chamamento, Deus vai treinando ele de forma que ele vai descobrindo se ele tem aptidão realmente para cuidar de pessoas. Porque ser um pastor, a Bíblia diz que o bom pastor dá a vida pela ovelha. Não é fácil as pessoas hoje dar a vida por outra pessoa. Todo mundo vive correndo atrás dos seus interesses. O pastor não. O pastor está disposto, estou falando de pastor verdadeiro. Existem muitos pastores de título, mas que realmente se dispôs a cuidar, que se dispôs a negar a si mesmo e amar as pessoas sem ver os seus valores dizimais, a sua posição social, se está no alto, se está no baixo. Ele ser aquele pastor que tudo que vem a ele está disposto a agregar, amar, cuidar, zelar. Esse critério está em poucos, E esse é uma das condições, para que ele chegue a esse sacerdócio. A outra coisa é ser escolhido, Porque a Bíblia diz que o Senhor chama muitos e alguns ele escolhe. Então, além de ser chamado, ele tem que ser escolhido, porque às vezes ele chama e depois que a gente é chamado, a gente começa a desfocar a visão e outras coisas nos chamam a atenção. Então, o escolhido, realmente, o que foi chamado, ele atende a voz. Eu tiro por mim. Eu já passei por algumas situações para entender o chamado de Deus que a minha própria família não entendeu. Foi obrigado a Deus me tirar de perto de toda a minha família para que eu pudesse entender, Olívia, esse chamado pastoral. Um pastor, ele é como se fosse um pai. Por isso que nós nos consideramos pais espirituais das pessoas. Eu mesmo tenho o hábito de chamar todo mundo de filho, meu filho, minha filha, porque a gente traz esse legado de paternidade na vida das pessoas, porque a gente tem realmente as pessoas como filho. Porém, Olívia, muitos, por falta realmente de uma visão espiritual, desvirtua esse caminho e passa a ser apenas um pastor de título, um pastor administrativo e que ele não cuida de pessoas. E eu costumo dizer que o pastor ele precisa ser um cristão de bom testemunho, O pastor ele precisa estar disposto a passar por provações, porque a própria Bíblia nos diz que o bom pastor realmente ele vai ter que dar a vida, E vai ter momento que eu vou ter que deixar de fazer algo para mim, para fazer para você, para que você veja em mim essa virtude espiritual que veio do céu, veio sobre a minha vida, para que eu me torne essa pessoa que possa conduzir sua vida. Porque muitas pessoas ainda não entenderam. Pessoas a gente não domina, pessoas a gente conduz. E um bom pastor vai conduzir pessoas, Então, por ele dar um bom testemunho, por ele ter realmente o chamado, por ele ter sido escolhido, ele precisa ser guiado também
pelo Espírito Santo. Ele precisa ser um homem de oração. O pastor precisa orar. Não tem como a gente se tornar um pastor, ou River, sem ter uma vida de oração. Porque todas as batalhas são espirituais. Né? Certamente. E essas batalhas espirituais, elas não são ganhas aqui no âmbito físico, elas são ganhas no âmbito espiritual. A gente precisa realmente ter esse credenciamento, esse crédito de Deus na nossa vida, para que a gente possa realmente amar as pessoas, independente das batalhas que serão enfrentadas. Então ele precisa realmente estar sendo guiado pelo Espírito Santo para que ele possa ter êxito em tudo que vai fazer. Ele precisa ser uma pessoa de uma instrução realmente boa, porque eu vou até tocar num assunto aqui daqui a pouco, né, sobre instrução, né, que é de suma importância. Um pouco de base, né? Ter essa instrução, base intelectual. Né? Outro ponto que eu colocaria, ele precisa ser uma pessoa dedicada, né? Ele tem que se dedicar realmente àquilo que ele foi chamado. E por fim, eu diria, para encerrar esses pontos, né, credenciado. E para ser credenciado, ele precisa ter a aprovação de Deus, ele precisa ter a aprovação da igreja. E eu quero ler um texto aqui, que está em 1 Timóteo capítulo 3, é um texto muito forte, que diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Observa o tanto de coisa que está nas Escrituras para que um pastor que vai administrar uma igreja precisa ter. É coisa demais. E todas essas coisas aqui, são coisas fortes. Por exemplo, ser marido de uma só mulher. Ele precisa realmente ter passado pelo processo de novo nascimento. Porque senão a carne dele vai estar sempre reinando nessa área. Segundo, vigilante. O nosso maior problema hoje é que a gente ora, mas não tem vigilância. E a Bíblia diz que nós devemos vigiar e orar. Antes de orar nós devemos vigiar. E essa vigilância, ela não está em todo mundo. Ser sóbrio é uma parte muito importante. Honesto. Entendeu? Hoje mesmo a gente estava falando sobre questão de honestidade, de você encontrar uma coisa e você sabe que ela tem um dono, e só porque você encontrou, você não entrega no devido lugar por questão de honestidade. Como eu comentei com você, eu estava em Guarulhos, encontrei um equipamento e eu fui até o local determinado de achados e perdidos. Falei, olha, encontrei esse equipamento novo, caro, era um iPhone de última geração, e entreguei. E por quê? Porque, primeiro, eu sabia que não era meu. Segundo, eu sabia que tinha câmeras filmando para todo lado. E terceiro, eu fiz o que é correto. Se alguém perdeu, aquela coisa vai fazer falta, aquele objeto vai fazer falta para aquela pessoa. Então eu me coloquei no lugar daquela pessoa. E isso eu estou só dando um exemplo sobre a honestidade. Né? Ser honesto com o que fala, com o que pensa, com atitudes dentro do rebanho. Ser honesto no que vai administrar o recurso do Senhor, para não ser transparente, não desvirtuar o caminho realmente da finança da igreja, trazendo uma honestidade espiritual sobre a vida dele. Não ser um juiz. Não ser um juiz, né? Exatamente. Ele deve ser mais médico do que juiz. Um bom pastor tem que ser um bom médico. Por quê? Ele está lidando com pessoas. Ele está lidando com almas, ele está lidando com ser humano que tem falhas, que tem as suas demandas, suas guerras espirituais internas. É de relacionamento humano, é de relacionamento espiritual, é conjugal, é sentimental. E o pastor tem que ter essa dinâmica realmente como um médico espiritual para trazer essa honestidade com ele mesmo, para dizer assim, eu vou cuidar dessas pessoas com toda essa dedicação. Outro ponto muito forte, ele precisa ser hospitaleiro. Casa de pastor é sempre cheio, River. Sempre cheio. Por quê? Porque ele tem filhos espirituais. E os filhos dos filhos vão chegando, né? E precisa estar sempre apto para ensinar.
E aqui é um ponto que muitos falam sobre estudar e formar para ser um líder. Eu quero até, antes de comentar um pouco sobre isso, eu gostaria de falar que a faculdade teológica, ela não forma pastor. Ela forma teólogos. Certamente. Existem dezenas e centenas de teólogos que não são pastores, mas são teólogos, né? Então, ele precisa ser um vocacionado. Certamente. Quando ele tem essa vocação, e ele tem a aprovação de Deus, ele tem a aprovação da igreja, então cabe a ele estudar para conhecer realmente Deus. Para que ele possa receber todas as classes sociais e ele poder saber o que vai instruir aquelas pessoas para ensinar. Porque o texto está dizendo que ele precisa estar apto para o ensino. E como eu posso ensinar se eu não fui ensinado? Como eu posso ser um bom líder se eu não fui um bom liderado? Bem, a gente só dá aquilo que tem. Só dá o que tem. Então, esse ponto aqui, em muitos lugares, Olívia, deixa a desejar. Tem muitos pastores... Ainda, né? Ainda. Infelizmente. Deixam a desejar porque ele se conforma apenas em ter sido chamado. Ele não busca, ele não desenvolve realmente o seu chamado através do estudo. Ok, aproveitando, já que o senhor tocou nesse assunto, ser chamado e de repente ser denominado, credenciado. Vamos dizer, ele é chamado, ele é denominado, outros apóstolos ou bispo impõem a mão e é tipo, vamos dizer, é um grau que ele ganha. Por que não, antes de dar esse grau, enviar essa pessoa primeiro para a parte intelectual, que ele aprenda, tenha o diploma, aí depois ele volta e realmente faça esse ritual? Geralmente, Olívia, desde o princípio, para alguém que quisesse se tornar um obreiro, ele precisava ir para o seminário. E nos seminários, eles passavam ali uma temporada de 3, 4, 5, 6 anos, preparando... Né? Teve essa preparação. Eram sempre assim. Com a multiplicação de ministérios, eu vou falar da minha nação, que é o Brasil, se propagou tanto o evangelho e abriu-se tantas igrejas que essa questão do critério, ele foi deixado de lado. Então hoje as pessoas, por exemplo assim, está caminhando com você, está na sua igreja e de repente ela fica insatisfeita com você, então ela sai e do banco, amanhã ela abre uma igreja e se torna um pastor. Ela não faz o caminho realmente correto, né, de se tornar um seminarista. Ela não segue etapa. Não segue etapas. E essas etapas, uma vez violada, ela vai dar problema dentro do processo do pastoreio dele. Porque dentro do seminário a gente vai aprender a amar, dentro do seminário a gente vai aprender quem é Deus, dentro do seminário a gente vai aprender a negar a si mesmo, dentro do seminário a gente vai aprender sobre os bons modos, como pregar, como desenvolver um sermão. Bíblia, né? A gente vai estudar sobre bibliologia, vai entender o que é uma hermenêutica, vai entender o que é uma homilética. Vai pegar uma parte grande da teologia. Da teologia. E lá tem uma matéria também, Olívia, que é de suma importância, ética pastoral. Entendeu? A gente vê muita gente liderando sem ética. E por isso a gente vê tantos ministérios rachados, ministérios divididos. Por quê? Por falta da ética. A pessoa não pensa que a ética é importante para o comportamento pastoral. Mas um pastor sem ética, ele é um pastor sem conhecimento. Ele precisa ser ético em tudo. Até para abrir um trabalho, ele precisa ter ética.
ele precisa ir ao conselho realmente pastoral daquele lugar, ele deve se apresentar, mostrar suas credenciais, se associar, fazer parte do corpo, né? E se colocar à disposição do corpo pastoral daquela comunidade, entendeu? Se apresentar e dizer quais são as suas intenções dentro daquela comunidade, para que ele tenha assim, o testemunho dos de fora, para que os próprios de fora possam dizer, aqui chegou uma pessoa realmente que está disposto. Querendo ou não, ele acaba ocupando um pouco um espaço político religioso. Então, é uma complexidade muito grande você se tornar um pastor. Dentro desse modelo de autoridade, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, eu acho que de todas as 5 funções de modelo de autoridade, para mim o mais complicado é ser um pastor. Primeiro, o pastor ele lida com vidas diariamente e às vezes a vida dele se torna rotina. Todo dia ele sabe que ele vai ter que cuidar de pessoas. E por isso tantas pessoas têm falado mal de pastor, porque quando o pastor começa a apertar, quando o pastor começa a doutrinar, quando o pastor começa a trazer a pessoa para um nível maior de entendimento, a tendência daquela pessoa é falar mal do pastor. Não, você é dessa igreja por isso. Por quê? Porque o pastor tem esse desgaste de tosquear a lã da ovelha, né? Por exemplo, o apóstolo ele não tem essa função de tosquear. O profeta também não, o evangelista também não, e nem o mestre. O mestre sempre está O pastor está diretamente em contato com a ovelha, com a formação da ovelha todinha, desde que ela chega, que não é ovelha, se transforma, e aí ele é um bebê, né? Na grande maioria chega um bebê, né? Ele pega um bebê, criar, né? Exatamente. Formar a pessoa. Formar uma criança espiritualmente. Porque ela chega adulta, mas espiritualmente ela é uma criança. E aí ela vem com toda uma carga hereditária espiritual negativa. Às vezes vem de divórcios, de divisões, facções, do tráfico, da droga, dos vícios, da prostituição, enfim. São tantas as esferas que Satanás aprisiona as pessoas lá fora, e que quando ela decide entrar aqui no aprisco, no curral, a primeira pessoa que ela vai ter contato é o pastor. E o pastor vai ter que lidar com toda aquela lã suja. Às vezes o ouvido da ovelha está totalmente cheia de insetos. E aqueles insetos põem no ouvido da ovelha aquela lava. E aquela lava vira bichos, insetos que viram bichos e ali... bloqueiam o entendimento. Era disso exatamente o que eu queria falar. Porque ela não ouve mais. Porque aquilo ali virou uma ferida. E espiritualmente, isso tem tudo a ver com o nosso povo atual. As pessoas não estão dando ouvido realmente para aquilo que o pastor está ensinando. Se você olhar Romanos capítulo 10, versículo de número 17, lá está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O pastor ele vai ter que ter habilidades para tirar aqueles bichos do ouvido da ovelha, para que aquela ovelha tenha a condição de voltar a ouvir. Então ele vai ter que pegar o bálsamo e passar no ouvido da ovelha, até aquela ovelha ficar totalmente curada. Curou o ouvido, agora ela vai curar as emoções. Porque geralmente quem vem de fora vem com muitas emoções problemáticas. Então ele vai passar ela por uma cura interior, vai passar por uma libertação, por aconselhamento. Então é todo um processo, River, que não é todo mundo que está disposto a fazer. Eu falo tudo isso porque eu passei mais de 10 anos pastoreando diretamente a ovelha. Eu não comecei viajando o mundo assim, não. Eu comecei pastoreando pessoas. Quantos erros cometi por imaturidade, quantos conselhos eu dei que não surtiram efeito porque eu não tinha realmente a revelação, né? Porque ele precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não posso usar a força do braço, eu tenho que usar a força do Espírito Santo. Por isso que ele precisa ter uma vida de oração, ele precisa ter a vida de dedicação,
né? Para que ele possa ter a revelação, para ele saber como ele resolverá o problema daquela ovelha. Vamos lá rapidinho algumas perguntas rápidas, e se você seja assim breve na resposta, com uma palavra ou duas para respondê-los, e assim a gente continua para dar um dinamismo maior no nosso bate-papo, porque muito legal esse tema pastor, porque é muito evidente na igreja. Exatamente. É a primeira pessoa que você encontra o pastor. Então vamos lá, na concepção do Senhor, qual é o problema mais evidente que logo encontra numa ovelha quando ela chega? Pelo Senhor, rápido, com uma resposta só. O processo de libertação dela. Ok. No pastor, qual a dificuldade dele dentro do ministério? São várias, são inúmeras. Não, uma, dificuldades, entendeu? Uma das grandes dificuldades que o pastor tem é realmente ter uma vida diária de oração, porque ele é tão cheio de tantos contingentes, de tantas pessoas lá dele, que aquilo às vezes impede ele ter uma vida de oração. Esse é um dos grandes problemas dos pastores. Eles quase não têm mais tempo para orar. E por eles não ter tempo de orar, eles não vão ter realmente a revelação do alto. Um pastor potencial, forte, eu sei que tem que ter vários pontos, várias qualidades, mas a primordial: amor. E a primeira reação do pastor, se ele for repreender uma ovelha, seria? O amor. Até para repreender ele tem que ter amor. Ele não pode ter uma repreensão na carne. Ele tem que repreender pelo Espírito. Porque se ele repreender na carne, ele vai perder a ovelha. Um pastor, se ele negligencia todas, quais são as sanções que ele enfrenta? Se ele negligencia o chamado dele? Exatamente. Primeiro, as etapas. Ele vai passar por uma desaprovação do conselho pastoral, ele vai passar por uma desaprovação do conselho fiscal da própria igreja, entendeu? E uma vez ele não tendo essa aprovação do conselho fiscal da igreja e o conselho pastoral local, automaticamente ele vai perder o crédito de estar diante da igreja. Então, uma vez ele perdendo o crédito da igreja, ele não terá mais aprovação. Então, ele não deixa de ser pastor, mas ele não passará mais pastorear aquele rebanho. Um pastor falido, ou assim, um pastor que se desviou, seria um pastor que perdeu o que, por senhor? Um pastor falido? Que se desviou. Como é que ele se perdeu? Muitas coisas levam o pastor a se desviar do chamado, né? Diga uma delas. E eu acredito, eu nunca me desviei, né? Não tive, nem quero ter essa experiência, mas eu acredito que o que leva um pastor a se desviar é perder realmente esse contato diário com o céu. Porque secularmente tem muitas coisas que nos atraem. Então, a Bíblia vem dizer que aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o meu tesouro está no céu, todo dia eu vou ter contato com o céu. E se eu sou conhecido no céu, naturalmente eu vou conhecer as coisas do céu. Agora, eu tiro esse foco do céu e começo a colocar em coisas seculares, a tendência é eu me tornar uma pessoa natural. E com o passar dos dias, eu vou acabar tendo dificuldades espirituais no mundo físico, e eu não vou saber como lidar com aquelas situações, e o final disso aí, eu desisti do meu chamado. Porque a maioria das pessoas desistem porque elas já não sabem mais conduzir a sua vida pastoral. E um pastor com sucesso? Bem, um pastor, para ter sucesso, primeiro ele precisa colocar Deus sobre todas as coisas, amar Deus sobre todas as coisas. Porque uma vida de sucesso
eu não vou dizer simplesmente que ele cresceu ou que tem uma igreja grande. Não, isso é o mínimo. Para mim, uma pessoa de sucesso, primeiro, uma pessoa que, acima de tudo, tem Deus no coração. Segundo, é uma pessoa de um testemunho irrepreensível. Aonde ele chegar, todo mundo respeita aquela pessoa pelo bom testemunho que ele tem. Isso é uma pessoa de sucesso. Segundo, tudo que ele põe a mão prospera. Porque, primeiro, ele tem a aprovação do céu. Segundo, ele tem a aprovação do povo que está com ele. Então, baseado nisso, céu e terra, se ele pôr as mãos, naturalmente aquelas coisas vão crescer, aquelas coisas vão ser acrescida de muitos valores, seja ela espiritual, seja material, né? Então ele precisa ter essa característica para ele poder ter sucesso. Segundo, ele ter realmente a vida de oração, né? Terceiro, eu poderia dizer que ele deve realmente ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa humilde. Porque sem humildade, horrível, ninguém vai conseguir desenvolver um pastoreio. Ninguém consegue levar uma igreja sem humildade. Você leva por uns dias, mas logo, logo as pessoas vão dizer assim, vou sair porque esse pastor é soberbo, esse pastor é arrogante, esse pastor não sabe tratar as ovelhas. Então as pessoas vão se dispersando. Por quê? Por falta de humildade. O próprio Jesus falou em Mateus 11, 28, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele se apresentou em João 10 como um bom pastor. E ele disse que o bom pastor é humilde, ele é manso. Então ele precisa ter humildade, ele precisa ter mansidão para ele ser uma pessoa de sucesso. Com essas características espirituais funcionando no seu pastoreio, aí vai vir o número de pessoas vão ser acrescidas, porque o Senhor vai aumentar o número de salvos, entendeu? A igreja vai crescer em todas as esferas, vai crescer no templo, vai crescer na finança, vai crescer nos departamentos. Por quê? Porque primeiro ele teve uma vida de sucesso no céu, para depois ter uma vida de sucesso na terra. Bem, o tema abordado de hoje foi modelo de autoridade número 2, no caso pastor, né, que é um tema também extenso, 30 minutos aqui realmente tornaram-se pouco, né? Foi realmente mais deu para o apóstolo Johnson dar uma noção para vocês das responsabilidades e assim abrir os olhos também de todos vocês, tanto os cristãos como o pessoal secular, né? Como público, vocês, os internautas, telespectadores seculares, da função de um pastor. Mundo secular, mundo cristão, na Brasil Flash V, a tua web TV, que tem orgulho de ser brasileira, aqui na Suíça, principalmente em Zurique, tendo sempre nesse programa esse desafio, que é um projeto Mundo Secular, Mundo Cristão, repito de novo, com o apóstolo Lyndon Johnson, que vai deixar a última palavra para vocês. Estou encerrando. Um beijo, muita fé, boa sorte, vivam com amor, que vocês estarão com Deus. Eu quero apenas abençoar a sua vida, dizendo a você que Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá ao Pai, senão por Ele. Deus te abençoe, Shalom Lahem, paz e prosperidade para ti e toda a tua família.